645. Passemos agora aos mandalas individuais, tais como são produzidos espontaneamente por pacientes e analisando-os no decorrer da conscientização do inconsciente. Ao contrário dos que acabamos de comentar, eles não se baseiam em qualquer tradição e modelo, na medida em que parecem representar criações livres da fantasia que, no entanto, são determinadas por certos pressupostos arquetípicos, desconhecidos por parte de seus autores. Por isso, os temas importantes em princípio repetem-se tantas vezes que semelhanças evidentes aparecem em desenhos dos mais diversos autores. Os quadros são feitos em geral por pessoas cultas, que não tinham conhecimento dos paralelos étnicos em questão. Conforme o estágio do processo terapêutico, os quadros apresentam grandes variações. No entanto, certos motivos correspondem a determinadas etapas importantes do processo. Sem entrar em pormenores da terapia, quero apenas dizer que se trata de uma nova ordenação da personalidade, de certo modo de uma nova centralização. Por este motivo, os mandalas aparecem de preferência depois de estados de desorientação, pânico ou caos psíquico. Sua meta, pois, é a de transformar a confusão numa ordem, sem que tal intenção seja sempre consciente. Em todo caso, os mandalas expressam ordem, equilíbrio e totalidade. Frequentemente os pacientes ressaltam o efeito benéfico ou tranquilizador de uma tal imagem. Em geral, representações e pensamentos religiosos, isto é, luminosos ou então ideias filosóficas se exprimem através dos mandalas. Eles possuem quase sempre um caráter intuitivo e racional e atuam de novo retroativamente sobre o inconsciente através de seu conteúdo simbólico. Tem, por conseguinte, em sentido figurado, um significado e efeito amágicos, tal como os ícones eclesiásticos, cuja eficácia jamais é totalmente percebida pelos pacientes. Estes descobrem depois, mediante o efeito de seus próprios quadros, o que os ícones podem significar. Os quadros não têm eficácia porque provém de sua própria imaginação, mas porque os pacientes ficam impressionados com os motivos e símbolos inesperados os quais são produzidos por sua fantasia subjetiva, de acordo com certas leis, exprimindo uma ideia e situação, as quais sua consciência só apreende com muita dificuldade. Em muitas pessoas surge de um mandala pela primeira vez a realidade do inconsciente coletivo, como uma grandeza autônoma. Mas não quero estender-me muito sobre este assunto. Em certos quadros podemos fazer finalmente a leitura da intensidade da impressão ou da emoção. 646. Anteciparei algumas observações acerca dos elementos formais dos símbolos do mandala antes de prosseguir. Trata-se principalmente de 1. Forma circular, esférica ou oval. 2. A figura circular é elaborada como flor, rosa, lótus, padma em sânscrito, ou como roda. 3. Um centro é figurado pelo sol, estrela, cruz, em geral de 4, 8 ou 12 raios. 4. Os círculos, esferas e figuras cruciformes são frequentemente representadas em rotação, suástica. 5. O círculo é representado por uma serpente enrolada circularmente, uróboro, ou espiralada, ovo órfico, em torno do centro. 6. A quadratura do círculo, como o círculo dentro de um quadrado ou vice-versa. 7. Castelo, cidade, pátio, T- quadrado ou circular. 8. Olho, pupila e íris. 9. Ao lado das figuras tetrádicas, ou em múltiplos de 4. Aparecem também, mas muito mais raramente, formas triádicas ou pentagonais.
Estas últimas devem ser consideradas como imagens da totalidade perturbada, como veremos adiante. Imagem 4. 647. O mandala foi feito por uma paciente de meia-idade, que tinha visto este desenho, imagem 4, pela primeira vez em um sonho. A diferença entre este mandala e os orientais salta imediatamente à vista. Ele é essencialmente mais pobre no tocante à forma e à ideia, mas exprime a atitude individual da autora de forma incomparavelmente mais clara do que as imagens orientais, as quais se configuraram segundo uma tradição coletiva. O sonho em questão é o seguinte, e eu estava tentando decifrar uma amostra de um bordado difícil. Minha irmã sabe como fazê-lo. Pergunto se ela debruara um lenço. Ela responde, não, mas eu sei como se faz. Depois vejo o lenço com o desenho pespontado, mas o trabalho ainda não está feito. Devemos andar muitas vezes em torno, a partir da periferia, até aproximar-nos do quadrado central, onde passamos a caminhar em círculos. 648. A espiral com as cores típicas, vermelho, verde, amarelo e azul. Pelas indicações da paciente, o quadrado central representa uma pedra que tem as 4 cores básicas em suas facetas. A espiral no segmento interior é a representação da serpente, a qual, como a Kundalini, enrosca-se 3 vezes e meia 5 em torno do centro. 649. A própria sonhadora não tinha a menor ideia do que estava ocorrendo em seu íntimo, isto é, o começo de uma nova orientação. Ela nem poderia compreendê-lo conscientemente. Além disto, os paralelos com o simbolismo oriental lhe eram totalmente estranhos. De modo que esta influência devia ser totalmente descartada. A representação simbólica nela surgiu espontaneamente, no instante em que chegou a determinado ponto de seu desenvolvimento. 650. Infelizmente não é possível dizer de modo exato, neste contexto, em que circunstâncias psíquicas os quadros foram criados. Isto nos levaria muito longe. A intenção deste ensaio é apenas a de dar um apanhado geral acerca dos paralelos formais dos mandalas individuais ou coletivos. Assim não podemos interpretar pormenorizadamente de modo profundo cada imagem particular. Seria necessário para isso uma explanação vasta da situação analítica momentânea da paciente. Sempre que é possível iluminar o surgimento de um quadro através de uma alusão simples. Como no caso presente, isso será feito. 651. No que diz respeito à interpretação do quadro, deve ser ressaltado que a serpente primeiro disposta em ângulos e depois circularmente em torno do centro significa a circumambulação em torno do meio e o caminho para ele. A serpente, enquanto ser túnico e ao mesmo tempo espiritual, representa o inconsciente. Um bom homem em seu impulso obscuro está por certo consciente do caminho correto a 6. A pedra no centro, presumivelmente um cubo, corresponde à forma quaternária da Lapis Philosophorum. As 4 cores pertencem também a este âmbito. 7. Vê-se por aí que a pedra representa neste caso o novo centro da personalidade, isto é, o si mesmo. Não raro, este também é representado pelo vaso alquímico. Imagem 5. 652. A autora é uma mulher de meia-idade com predisposição para a esquizofrenia. Muitas vezes pintou mandalas espontaneamente, pois estes sempre tinham um efeito ordenador sobre os seus estados psíquicos caóticos. A imagem representa uma rosa que equivale no Ocidente à flor de lótus. Na Índia, a flor de lótus, Padma, é o colo feminino segundo a interpretação tântrica.
conhecemos.